Bem, minha gente, então hoje a coisa, hoje é internacional o nosso grupo hoje. A Belina está dando o Minuto de Sabedoria da Guatemala. E a nossa professora da noite está dando a aula do Brasil. Então estamos internacional hoje. Silvana, o tempo é seu, minha amiga. Que hora é esse Brasil? Obrigada. O Brasil é Então, 1 hora adiantado. Ah, não era ele. E a Guatemala é 2 horas para trás. Aham. As nossas professoras estão realmente se Conectado. sacrificaram dos dois lados para nos poder mas compartilhar esses momentos. sempre quando a gente é chamado para facilitar uma aula, é muito bom porque a gente aprende muito mais, né? A gente tem que se esforçar um pouquinho mais, né? E esse discurso que foi baseado à aula é um discurso assim, ao mesmo tempo que ele é leve, ele traz uma mensagem assim muito forte para cada um de nós, né? E então esse discurso é baseado no Patrick Caron, que ele é do Quórum dos Doze, e ele deu esse discurso na Universidade de Brigham Young, lá no Havaí, dia 8 de dezembro de 2023. E é tão bom esse discurso porque ele teria ser dado há 10 anos atrás, como há 10 anos depois dessa data, que ele vai nos servir do mesmo jeito, ele vai nos ajudar da mesma maneira. Então, eu fico impressionada com os temas que, né, as autoridades elas sempre falam, algo que realmente serve até para quem veio antes, se a gente conseguisse fazer isso, né, lá no passado, ou no futuro. E diz assim, como posso enfrentar um futuro incerto? Então ele diz assim, começa falando assim para os jovens, né? Sigam em frente com alegria, segure a mão de Deus e deixe que Ele os guie em segurança rumo ao desconhecido, né? Então, eu gostaria de perguntar para quem quiser falar um pouco, o que é para vocês segurar na mão de Deus? Alguém pode falar? O que é segurar na mão de Deus para vocês? Tem, Pode ser uma tem, palavra, tem uma música, ou não sei se é o hino, não sei, no Brasil que canta, né? Segura na mão de Deus e vá. Então, segura na mão de Deus e vá adiante. Keep going forward. Vai para frente. Não olhe para trás. Segure na mão de Deus e vá. Confia, né? Confiar, É, é. Confia, confia. quem mais pode me dizer o que quando fala segura na mão de Deus, o que que você faz? Né? O que que vem na tua cabeça? É ter fé. Quando a gente confia, a Ter gente tem fé. fé, Ah, né? esperança também, né? Aquela esperança. Nossa, é tudo o que vocês falaram, né? E muito mais que a gente vai aprender. Às vezes a gente não se liga na palavra em si, né? Segura na mão de Deus. Ah, legal. Mas a gente não se liga. Então, ele fala aqui que certamente segurar na mão de Deus significa estar em busca constante para se aproximar do nosso Pai Celestial, né? Porque ninguém segura na mão de quem a gente não conhece, né? Ninguém dá a mão para quem a gente não conhece, a não ser que a gente está sendo apresentado. Então, eu achei bem bonito onde ele fala que é estar uma busca constante em se aproximar mais do Pai Celestial, né? E significa também suplicar para entender, né? Que suplicar para entender que eles estão sempre conosco. Quem se afasta deles, geralmente, né? A maior parte das vezes somos nós. Ele nunca vai se afastar de nós e reconhecer a presença deles em nossa vida. E aí, se nós conseguirmos entender essas coisas, reconhecer a presença do Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo em nossa vida, nós vamos experimentar uma alegria e gratidão que essa companhia vai nos inspirar, né, para o nosso futuro. Então, ele fala que o poder de enfrentar as incertezas de nosso futuro com fé sustentadora é a confiança permanente. Foi o que vocês já falaram aí, né? Que se nós não tivermos a confiança, não tivermos a fé, não tivermos a esperança, né, nós acabamos sucumbindo às coisas do mundo, porque às vezes a gente faz um plano, né, para o nosso futuro, mas nem sempre esse plano dá certo. E aí, muitas vezes a gente fica, vamos dizer, fica triste, é óbvio,
mas a gente fica assim pensativo, né? Fiz tudo certo, por que que não deu certo? E às vezes mais tarde a gente vai saber o porquê não deu certo aquele futuro que nós tínhamos planejado. Por quê? Porque nós deixamos na mão do Senhor, né? E sempre é bom quando a gente faz a oração e fala, né, que nós devemos, que a gente quer isso, mas que o Senhor faça da maneira que ele achar melhor para nós, né? Então é confiar, como vocês falaram. E ele fala assim, ele deu aqui 2 itens que são bem importantes e tem outras coisas para que você possa segurar na mão de Cristo, né, na mão de Deus. Uma delas é usar a luz do Evangelho. E através da luz do Evangelho nós temos o quê? Nosso irmão Jesus Cristo, né? Então ele fala que ele é a fonte de luz em nossa vida, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida. E é isso que ele é, né? Então, graças à luz de Jesus Cristo, podemos realmente escolher a esperança, a alegria em meio às tempestades confusas de nossa vida, né? Quem de nós já não passou por uns perrengues, né? Todo mundo já passou. E a gente sabe que quando vem assim muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente desanima, né? Então ele fala para que a gente se baseie no exemplo de Jesus Cristo, né? Então ele fala também assim que se vocês descobrirem, né, que Jesus está sempre à frente de nossas tempestades e conhecerão o milagre da sua luz, que pode adentrar qualquer escuridão, né? Aproveitar esse farol de luz em nossa vida significa descobrir que o presidente Nelson descreveu como alegria do arrependimento diário. Então, uma das coisas que ele fala para nós segurarmos a mão de Cristo é nós voltarmos repetidamente para Deus toda vez que nós perdemos o rumo, né? Quando nós temos diariamente, nós temos a oportunidade de nos arrependermos de que a gente sabe que não fez certo. A outra parte que ele nos ensina para continuar segurando na mão de Deus, são as nossas escrituras, que são fonte de luz para a nossa vida. Então ele diz assim que onde quer que você esteja, em seu estudo pessoal das escrituras, incentive-os a continuar buscando e aprendendo. Nunca é tarde demais para abrir nosso coração para as escrituras e ser guiado por sua luz, né? Então, as escrituras, hoje em dia nós estamos numa época tão boa, né, que você pode ler as escrituras, você pode escutar as escrituras, você tem muitas coisas boas, né, na tecnologia. E você pode estar em contato. Às vezes você está indo para o trabalho, eu acho que eu via alguém falar que lê o livro de Mórmon, escuta o livro de Mórmon indo trabalhar, né? A diva. Então. Eu Então, sou o que ouço. Aliás, quando eu entro no meu carro, já vai direto. Olha aí, ó. Então, isso é uma fonte segura de que você está segurando na mão de Deus, né? É uma coisa assim que você sempre está sendo nutrida, o Espírito sempre está perto, né? E aí, ele fala uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. Quando vocês olham o templo, se vocês puderem me falar em uma palavra, o que vem à cabeça de vocês? Olha, o tempo. Templo, quando fala templo, olha um templo, o que vem uma palavra na cabeça de vocês? Paz. ¿Qué pensamos cuando miramos el templo? É isso que está dizendo. Isso, uma palavra. A casa. Uma palavra? Eu falo paz. Uma palavra, santidade. Santidade. O que mais aí? Espiritualidade. Espiritualidade. Vamos lá, vai mais umas 2 aí. Estamos escutando? Sim. Então, Fala, Nia. Paz. 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 É uma palavra que eu também Eternidade. 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 Então, quando nós olhamos geralmente para o templo, nós temos que pensar todas essas coisas que vocês pensaram, mas como também um farol no meio da tempestade desse mundo, né? Então, quando é à noite, é muito lindo a gente ver o templo, né? De longe a gente vê. E mesmo de dia, quando a gente está meio longe, você vê, né, o Anjo Moroni, você vê aquela imponência, aquela coisa assim, nossa, te dá
estou perto do templo, estou perto do Senhor, né? Porque a gente tem hábito e sabemos que o Senhor está lá, né? Então a gente, estou chegando perto do Senhor, estou indo para a casa do Senhor. Então ele fala que nós devemos sempre considerar o templo como se fosse um farol para a nossa vida, né? E uma fonte inabalável de luz, um símbolo de segurança. Uma doutrina imutável de adoração no templo proporciona uma constância estável em um mundo de turbulência e incerteza. Busquem a Deus em sua casa santa, porque aquilo que é de Deus é luz. E aquele que receber a luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito, né? Então, eu gostaria de saber quem poderia é, explanar ou dividir com nós um testemunho de como se sente quando vai para o templo e depois quando sai do templo. Qual é a diferença? Alguém pode compartilhar? Alguém? Nossa, Ninguém quer falar, gente? Fala. eu tenho uma experiência que eu tive com o meu esposo, que nós fomos no templo e ele estava bem cansado naquele dia. Foi um dia bem corrido, com trabalho, muitas coisas, e ele estava bem cansado. E quando nós saímos do templo, ele falou para mim, Lígia, me sinto tão leve, me Aham. sinto tão bem. Nossa, aquele cansaço todo que eu tinha quando eu entrei no templo, parece que se dissipou. Ele falou, estou me sentindo leve. E ele estava com um semblante feliz. Todo aquele Isso, cansaço no rosto dele tinha desaparecido. Eu vou compartilhar. eu pode compartilhar. Então, certo dia eu estava indo ao templo, eu tive um dia muito turbulento. Eu não tenho o hábito de ter dor de cabeça, mas nesse dia minha cabeça estava doendo. Mas eu tinha lá no meu coração que tudo que ia passar, era só eu ir para o templo. Aí fui ao templo. E tinha-se muitas coisas para se resolver, muitos pensamentos, muitas coisas. Eu falei, eu já sei, eu vou para o templo e quando eu vou voltar outra pessoa. E eu fui para o templo. Incrível, quando eu passei da recepção, que eu entrei lá, tudo que tinha de turbulência, assim, como se eu saí do mundo, entrei no pedacinho do céu, e eu saí de lá tão leve, não tinha mais dor de cabeça, e tudo ficou melhor, e eu encontrei solução na minha mente para tudo que eu precisava, e foi um renovo, um recomeço. Um refúgio, né? Um refúgio onde você recebe aquilo que realmente você precisa. Foi. Isso é muito, muito legal, porque eu não sei como isso acontece, como que acontece, mas quando a gente adentra aquelas portas, realmente parece que a gente deixa os problemas lá fora e parece que a luz que vem para nós, não vamos dizer que a coisa seja solucionada. Eu tenho um monte de problema lá fora, eu entro no templo, sai tudo solucionado. Mas parece-me que a gente tem maior capacidade de entendimento para resolver os nossos problemas quando nós saímos. Isso, E sim, nós, e isso. nós saímos como diz, leve, paz, naquele sufoco. Não é? Às vezes a gente chega naquele sufoco, naquela pressa que está na hora, mas quando chega lá, tudo é calmo, tudo é gostoso, tudo é tranquilo. Então, é um refrigério para a alma nossa, né? Então, esse como ele fala aqui, ó, à medida que vocês seguram a mão de Deus, buscam a Cristo, estudam significativamente as Escrituras e fazem convênio sagrado no templo. A luz daquele dia perfeito aumentará gradualmente. De fato, vocês mesmos se tornarão parte dessa luz, né? Então, como nós somos abençoados, né, por termos todas essas maneiras de continuar segurando a mão de Deus. Eu me E uma das sinto, coisas eu me sinto mais perto do mundo espiritual, porque sempre que eu faço uma iniciatória, ou selamento, ou endowment, investidura, antes de entrar, eu fico imaginando, essas pessoas sabem que vão receber, que eu estou com o nome dela aqui na minha mão. Eu imagino assim a ansiedade dela. Ai, não vejo a hora, até que fim chegou. Aí depois que você sai do templo, eu imagino a festa dele, a festa espiritual que eles estão fazendo. Consegui, aconteceu, hoje foi o grande dia. Eu imagino aquela festa do mundo espiritual. Eu queria ter o poder de ver,
mas claro que não, né? Mas eu me sinto mais perto do mundo espiritual, antes e depois. Eu imagino, sabe, pode ser bobeira minha, mas eu imagino a ansiedade deles antes e depois. Aí, sabe, a A felicidade, ansiedade antes e a felicidade depois. isso é muito legal. E assim, e a gente acaba ficando feliz, né, com esse trabalho, sabendo o que estamos fazendo, né? Uhum. E aí, então, nós temos aqui, né, para nós revisarmos, como usar a luz, segurar a mão de Cristo usando a luz do Evangelho, né? Temos as Escrituras, temos fé em Jesus Cristo e né, olhando sempre para o seu exemplo, né? Nosso arrependimento diário, que é mais fácil arrepender diário do que nós deixar um tempão e aumentar o que a gente fez que é errado para depois a gente se arrepender. Então, essa é uma coisa bem importante, né? Diariamente a gente se arrepender daquilo que a gente fez de errado. Daí as escrituras e o tempo. E aí ele fala algo muito, muito importante, que é assim, não aumenta e nem abaixa, né, o que nós falamos, as outras palavras que nós falamos, mas é uma coisa muito importante, é servir o próximo. Ele fala assim, ó, liderar as pessoas de maneira que o Salvador liderou, da maneira que ele deseja que lideramos. É servir a elas. Muitas vezes, esse serviço exige sacrifício e crescimento de nossa parte. Esse serviço sempre ajudará a nos refinar e a santificar, mudando nosso coração e moldando nosso caráter para nos tornarmos mais parecido em nosso exemplo com Jesus Cristo, o maior de todos os servos. E quando eu cheguei nessa parte, eu lembrei muito do meu filho que está na missão. Porque meu filho, ele esperou um tempo para fazer a missão até ele terminar a faculdade e se especializar em primeiros socorros, de socorrista de beira de estrada. Ele falou, mãe, eu não sei como é que eu vou ajudar isso na missão, mas hoje em dia, passaram para ele um companheiro que é autista, mas não é autista leve, é autista de médio para alto. E esse menino, claro, que passou por vários companheiros e não deu certo, né? E com o meu filho, ele falou, mãe, tudo aquilo que falaram, os outros elders falaram para mim dele, eu não senti isso. E eu falei, nossa, mas que estranho, meu filho, porque, né, uma pessoa autista que tem, né, seu jeito. Ele falou, mãe, eu lido com ele da maneira que ele é. Eu não tiro sarro dele, eu não provoco ele, eu não faço nada do que os outros faziam com ele. Então, eu me dou bem. E ele já está indo para a segunda transferência com esse rapaz. E aí ele falou, eu sirvo ele. Ele falou, eu tento fazer o máximo que eu posso para ele e ensinar ele. Então, eu fiquei tão feliz porque ele falou, mãe, eu acho que agora eu entendi por que eu precisava ter terminado minha faculdade, porque cada aula que eu vou, eu faço uma apresentação de primeiros socorros e ensino as pessoas a lidar com os primeiros socorros, com engasgo, com uma queimadura, com uma coisa assim. E agora veio esse companheiro que me faz ter paciência, que me faz ter vontade de ensinar, e eu lido com ele da maneira que ele é, né? Então, eu fiquei assim pensando, gente, mas que trabalho bonito, né? Não sei se, como tá, assim, eu sempre pergunto, como é que tá ele? Não, mas não tem, o problema que os outros falam que tinham com ele, eu não tenho. Ele falou, mas eu ensino ele, eu sirvo ele, eu faço primeiro para ele ver e depois eu faço ele fazer e vejo se está certo e ensino o que está errado. Eu não brigo com ele, eu não critico ele, eu não tenho. Ele falou, olha, eu estou me sentindo uma pessoa mais paciente, ele falou. Eu até pensei de, quando voltar, dar aula de primeiros socorros, porque agora eu vi que eu tenho paciência para ensinar. E aí eu fiquei pensando, né, sobre Jesus Cristo, que ele foi o maior servo de todos. Ele nos serviu, né, de exemplo em todas as coisas. Fiquei bem, bem feliz em saber que meu filho está tendo essa experiência lá, né? Então ele fala assim que nós devemos ter um mantra. Nós devemos ter um mantra, que o mantra é: a quem posso servir? Que diariamente, quando nós saímos de casa, a gente possa fazer esse mantra. Ele diz que teu mantra, deixem que seu mantra seja: a quem posso servir, né? E eu tenho certeza que eu gostaria que vocês compartilhassem. Quem tem um sentimento
que tipo de sentimento vocês têm quando vocês serviram alguém? Se alguém puder compartilhar. Vou compartilhar. Ah, Então, eu amo servir, eu gosto muito de cuidar das pessoas. E então, um pai e uma filha lá em Fort Lauderdale, é assim, longe de onde eu moro e tudo, né? Mas eu fiquei muito. A sister pediu ajuda a gente, a amiga, se eu poderia buscar, que não tinha ninguém que pudesse. Falar, eu vou. E foi. Então, foi muito assim incrível como eu vi a transformação da vida do pai e da filha. Ela com 14 anos, e eles não tinham nada lá. Aí eu fui buscá-los. Aí eu levei o café da manhã para eles, ela foi para a igreja no primeiro momento, que ele falou que não tinha roupa, mas a igreja, a organização da Cidade Socorro, as irmãs se uniram de uma forma tão amável e mobiliaram a casa deles lá, alimento, material de limpeza. Eu servi, que eu ia buscar, ia e voltava, os dois se batizaram. Antes eles não tinham o que comer, hoje ele tem trabalho, o bispo ajudou, todo mundo ajudou. Então, assim, eu acho incrível quando fala que sozinho a gente vai, mas junto vamos mais longe. Então, eu acho incrível como nós podemos ajudar a transformar a vida das pessoas, positivamente falando, quando colocamos o Cristo à frente, né? Não medimos dificuldade. Então, foi tudo um movimento e eles batizaram e hoje ele está feliz, trabalhando e está assim, em outra vida. E mais duas outras pessoas que a gente trabalhou muito com eles, e isso, quando a sister falou, mandou o convite do batismo, eu chorei de emoção, porque é muito bom. Eu falei assim, hoje os céus está em festa. Cada batismo, cada alma que vem a Deus, cada pessoa que você alivia a dor, a fome, a necessidade, o desemprego. Então, eu vejo que fazer o que Cristo faria, isso muda tudo para mim. É um eu sentimento maravilhoso. A tenho vontade uma, da gente querer fazer isso daí, não dá aquela, porque a gente quer fazer mais, né? Já fiz para esse, eu quero fazer mais. Esse sentimento é maravilhoso. tem uma irmã na minha ala que ela fez cirurgia, eu acho que ela fez uma histerectomia, ela tirou o útero, precisava tirar, que estava com muito, sei lá, acho que era cisto. Ela fez a cirurgia e uma das irmãs da ala, eu sou a ministry sister dela. E a irmã estava pegando a lista, perguntando quem que podia trazer refeição para ela, né? Que dia tal, irmã tal, dia tal, irmã tal. E isso foi no domingo. Aí domingo eu falei, eu vou trazer no domingo, porque segunda e terça eu não vou ter condições. Eu vou, just in and out, sabe? Entrando e saindo, fazendo um monte de coisa. Mas eu trago para ela no domingo. E foi difícil cozinhar. Eu tinha tanta coisa para fazer, mas acabei fazendo um espaguetezinho para ela, tudo homemade, tudo caseiro. Eu liguei para ela e falei, eu estou te trazendo jantar para hoje. Ela falou, ah, tá bom, vou te esperar você aqui na porta de fora. E quando eu cheguei lá, a coitada ela tava com muita dor, é claro, estava se recuperando da cirurgia, né? Que é uma cirurgia bem profunda, tirar o útero, né? E me deu tanta pena que a coitada estava comendo batatinha frita. E eu falei, você com cirurgia comendo batatinha frita? Ela falou, eu não aguento ficar perto do fogão cozinhando nada. Até para cozinhar o miojo dói se eu ficar assim por muito tempo. Então eu tenho que ficar um pouquinho. E eu só vim aqui para fora para pegar comida, mas já vou deitar porque dói. E não, eu falei, you're gonna eat spaghetti, meatballs, you're gonna have a real meal with a lot of veggies, a lot of, a lot of nutrition. And she's still calling me, oh, you brought me so much spaghetti. That was like 3 meals, not just one. But she was so happy. But the fact that all she had in the house was potato chips, just, batatinha frita para comer. Após a cirurgia, que tipo de nutrição é essa, né? Mas foi bom, foi muito bom cozinhar e servi-la. Coisa simples, sabe? Coisa simples, mas foi muito bom. Fez bom. Isso é um sentimento muito bom que a gente tem, né? Então, ele fala aqui que é, aqui, de quantas inúmeras maneiras cada um de vocês erguerá as mãos que pendem. Acredito em sua capacidade de servir a humanidade. Mais importante ainda, seu Pai Celestial acredita em vocês.
Ele conhece cada um de vocês pessoalmente, está pronto para lhe dar as mãos e guiá-los. Sigam em frente com alegria, segure a mão de Deus e deixe que ele os guie em segurança ao rumo desconhecido. Quando eu terminei de ler e ponderar sobre esse discurso, a mim, nesse momento, eu fiquei muito feliz, né? E aí eu passo para vocês isso, né? De tudo o que eu falei aqui, eu tenho certeza que todos vocês estão segurando na mão de Deus porque vocês fazem isso, né? A gente teve relatos das escrituras, né? Tem pessoas, a gente lê as escrituras, a gente está no templo, nós acreditamos em Jesus Cristo, né? Nós temos o poder do nosso arrependimento diário, então nós servimos ao próximo, então é uma bênção para nós termos esse conhecimento e nós já estarmos fazendo essas coisas. Então, para mim, foi um alívio de que eu estou conseguindo fazer todas essas coisas. Então, eu tenho certeza que eu estou segurando na mão de Deus. E muito mais, como vocês falaram, a esperança e a fé, porque às vezes a gente passa por algo muito turbulento que nos tira do prumo, né? Às vezes, é claro, nós somos humanos, né? Então, às vezes acontece coisas uma atrás da outra que às vezes a gente fica meio, né? Fica meio assim rebaixado. Mas o bom é que nós temos todas esses líderes que nos inspiram, né? Com esses discursos maravilhosos, que nos dão maneiras, né? Mapas para que a gente não saia do trilho. E se a gente saiu, a gente volta para ele, né? Então, eu espero que nós possamos sempre estar segurando na mão de Cristo, na mão de Deus, fazendo todas essas coisas que nos foi colocado para a gente fazer e que nós possamos continuar fazendo isso, principalmente, né, indo ao templo, servindo ao próximo da maneira que nós possamos servir e que a gente possa ter sempre essa fé, essa esperança. Foi falado mais uma palavra que eu não marquei. Fé, esperança. Alguém me lembra do que vocês falaram? Fé, esperança. Querer caridade? Caridade. Mas tem mais uma palavra que alguém falou e eu devia ter marcado que eu não marquei. Mas são coisas assim, ó, fé, esperança, caridade, ir ao Paz. templo. Alguém falou alguma coisa que, quando eu perguntei o que era segurança. Servir? Paz, Servir, não. paz, Alguém? Paz, acho que foi paz. 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 Foi a Então, Ana falou paz. 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 Então, tudo isso nós já fazemos, né? Então, eu penso que quando eu ponderei sobre esse discurso, eu me senti em paz. Me senti em paz por estar segurando na mão de Deus. É claro que às vezes a gente segura às vezes no dedo, né? Vai dando assim, porque tem tantas coisas nesse mundo que nos atrapalham, né? Que às vezes a gente segura só na pontinha, né? Mas a gente tem que voltar para o trilho, nos arrependermos diariamente e segurado, né? Forte na mão de Deus. Então eu agradeço pela oportunidade de poder estudar esse discurso e deixar ele com vocês em Jesus Cristo. Amém. Amém. É verdade. Amém. A Silvana estava falando sobre um futuro incerto, né? E a única maneira que nos ajuda a enfrentar um futuro incerto é segurar na mão de Deus. São várias maneiras, como nós falamos agora, essas várias maneiras de segurar na mão dele. E é uma disciplina no dia a dia. É uma disciplina manter esse relacionamento com o Senhor no dia a dia, porque estamos tão atarefados com tantas coisas, sabe? Tanta distração, que algumas vezes nós nos confundimos e perdemos a visão. Mas, se nós temos uma disciplina diária, como você estava explicando, Silvana, de irmos ao templo, de estudarmos as Escrituras, de servir ao próximo, e de todas essas pequenas coisas, isso nos aproxima de Deus, isso nos ajuda a nos manter junto dele, a segurar na mão dele e não se distrair com as coisas do mundo, que estão aí fora para nos tirar do caminho.
É a gente se Sim. segurar na barra de ferro, como dizem, né? Porque às vezes a tempestade vem e não vem chuva, vem a tempestade, vem o A vento, tempestade. vem Exato. assim, e a gente desanima, às vezes dá uma desanimada, não vou dizer, né? Todo mundo a gente dá, mas o importante é a gente saber que ele está ali, ele está segurando a nossa mão. Quem solta somos nós, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho um pequeno vídeo, tá? Se você quiser, posso passar rapidinho? Ok. Demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. E tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse vídeo, Silvana, que é sobre a armadura de Deus. E essa é a armadura que nós temos que levar todos os dias.